Bem-vindos ao meu canal. Esse canal é direcionado a pessoas cristãs, mas caso você não seja cristã e deseja conhecer um pouco mais do Senhor, você também é muito bem-vindo por aqui. O título do nosso vídeo é As Minhas Ovelhas Ouvem a Minha Voz. Bom, eu quero trazer um versículo bíblico para vocês que falam exatamente isso, que está lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Bom, eu quero trazer algumas experiências que eu tive com o Senhor e como eu identifico a voz de Deus. A primeira coisa que a gente tem que saber para ouvir a voz de Deus é ter um relacionamento com Ele. Bom, eu vou explicar o que é ter um relacionamento com o Senhor, porque tem muitas pessoas que é muito polêmico esse assunto, na verdade, porque tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. O relacionamento com o Senhor é se dedicar em oração, se dedicar orando, não é deixar o dia inteiro orando, tá? Deixando claro, mas é tirar um tempo para estar ali orando, né? Não é sentir vontade também, porque a gente às vezes não sente vontade de orar, tá? E a gente tem que decidir fazer isso. É como se a gente estivesse lá tendo que lavar louça, ou lavar banheiro, ou fazer qualquer coisa. A gente não sente vontade às vezes, mas a gente decide fazer isso, tá? E ter um relacionamento com o Senhor é dedicar tempo ao Senhor, dedicar tempo em oração e dedicar tempo na sua palavra. Mas, Nádia, eu não entendo a palavra, eu oro, eu oro a palavra e eu não entendo e ainda continuo não ouvindo a voz de Deus. Bom, essa parte de aprender a leitura da Bíblia leva um tempo. Então, eu vou deixar um canal aqui para vocês que me ajudou muito a entender aquilo que o Senhor estava falando comigo, tá? Eu vou deixar um canal aqui na descrição do vídeo que me ajudou a fazer os meus devocionais. E a outra parte da oração é que primeiro a gente ora, a gente fala com o Senhor como se a gente estivesse falando com o melhor amigo, a gente conta tudo, até mesmo assim, Senhor, eu não entendo o que o Senhor está falando, eu não entendo a Bíblia, eu não sei isso, eu não sei aquilo, fala normal, não precisa de, ai, Senhor, inteletíssimo Senhor, não. É normal mesmo com o Senhor, igual a gente está falando com um amigo, porque ele é nosso melhor amigo e o Espírito Santo é nosso auxiliador em tudo isso, tá? Segunda parte, para você ouvir a voz do Senhor, você tem que ver como o Senhor ele fala com você. E eu vou dar experiências do que como Deus, né, como eu senti assim Deus falando comigo e como eu diferencio a voz de Deus de algumas coisas. Deus, ele tem algumas formas para falar comigo. Ele fala comigo primeiramente em sonhos. Ele fala, primeiramente, na verdade, é na palavra dele, né? Depois ele fala comigo em sonhos. Ele também traz sobre o assunto que ele está falando comigo em pessoas. Às vezes as pessoas vêm com esse mesmo assunto que Deus está falando comigo já no secreto, conversando comigo. Então, Deus, ele confirma. Às vezes, algumas coisas, assim, do meu dia a dia, naturais mesmo, e, bom, e também nas pregações, né? Deus fala muito nas pregações também, leva nos pastores e essas coisas assim. Bom, quando eu estava no mundo, o Senhor já falava comigo e eu não sei como eu não posso explicar para vocês. Naquela época, eu acredito que foi muito pelas pessoas que estavam intercedendo pela minha vida em oração. Então, acredito que o Senhor falava comigo por causa disso. O Senhor, ele deixava claro comigo algumas coisas. Não era sempre como hoje, não toda hora, assim, né? Que o Senhor falava comigo quando eu estava no mundo. Era em momentos específicos que ele falava uma coisa ou outra e eu sabia, assim, eu tinha certeza absoluta que era o Senhor. Uma vez eu pedi assim eu tava trabalhando, né? E eu falei assim, ai, Senhor, né? Eu orei. Não orei, tipo assim, eu falei em pensamento assim, orando, né? Porque às vezes a gente ora em pensamento. E eu orei em pensamento, falei assim, Senhor, eu queria ganhar, naquela época, 2 mil era muito, muito dinheiro. Muito assim, né? Era um dinheiro bom, sabe? E faz um bom tempo, tá? Gente, hoje 2 mil, é muita coisa. Mas naquela época, 2 mil era um dinheiro muito bom. Eu falei, bem que eu podia estar ganhando 2 mil reais. E aí o senhor falou muito rápido, assim, ele respondeu muito rápido pra mim. Você não administra nem o que você tem. Na hora! E eu falei assim, tipo assim, eu era do mundo, tá? Eu falei assim, não, o senhor falou comigo. Ele respondeu na lata, assim, tipo, muito rápido. E eu sabia que era o senhor, porque não veio de mim, né? Porque eu tava pensando o quê? Em ganhar mais. Meu pensamento tava
centrado nisso. Geralmente, uma palavra de confronto, quando vem confrontar a gente, lembrando que não é de acusação, porque quando é acusação, não vem de Deus, né? É o confronto, o ensinamento, né? Porque naquela época foi um confronto, porque eu gastava muito com roupa, com besteira, entendeu? Então eu não sabia administrar nem o que eu tinha. Por que o Senhor ia me abençoar com mais? Ele não ia. Porque o Senhor não vai dar para um filho aquilo que ele não sabe administrar, aquilo que ele vai gastar com porcaria, aquilo que ele não vai gastar com o que realmente é necessário. E sim, o Senhor nos abençoa para a gente fazer outras coisas, mas né, não só para gastar com besteira. Bom, e agora eu vou contar uma experiência para vocês de como o Senhor falou comigo muito claro essas 2 vezes. Eu, o Senhor já tinha falado para mim não fazer algo. Eu era uma pessoa, eu era uma pessoa muito impulsiva e irada, tipo, nessa parte de ficar irada mesmo. Eu me deixava levar muito. Tipo, ao mesmo tempo que eu ficava brava muito rápido, assim, eu também ficava calma muito rápido. Mas, isso o que acontecia? O que acontecia? Tem a parte que eu vou contar pra vocês, que eu vou trazer mais profundo depois. Eu vou explicar só um pouquinho aqui, mas eu vou me aprofundar, e também se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, que é na parte espiritual, eu vou trazer também. E a parte natural. Bom, eu era uma pessoa muito irada, que se irava muito rápido, e também a parte espiritual, sofria muita opressão nessa parte. Por quê? Aonde você não tem domínio próprio, o inimigo ele sabe, né? Se você conhece o mundo espiritual, mais ou menos, você vai entender. O inimigo ele sabe aonde tem os seus defeitos. E ali, se você não tiver domínio sobre isso, né? Ele vem com opressão. Ele vem com opressão, então eu tinha esses 2 fatores. Eu já era irada, eu mirava muito rápido e também tinha a parte da opressão. E aí o Senhor já tinha falado para mim não fazer algo. O Senhor já tinha falado que não era para me cirar e mirar ao extremo e cometer algo que era muito, muito ruim. E aí, nesse dia, eu me irei muito, muito mesmo. E fiz o que o Senhor já tinha falado para não fazer. E fui dormir. Fui dormir irada. Fui dormir. Nessa hora, eu eu acordei com a voz, eu tava dormindo, na verdade. E na hora, parece que ele deu um grito assim tão forte que ele falou assim: "Nádia!" E estrondou, parecia que meu quarto tava dando um terremoto na minha casa. Parecia que tava derrubando tudo. E eu já acordei assim, eu entendi completamente aquilo que o senhor tava falando. O senhor só falou o meu nome. Eu sabia que era o Senhor, não tenha dúvida nenhuma, não tinha dúvida nenhuma. E ele falou só o meu nome. E eu sabia que ele estava falando beabá todo. Hoje eu compreendo quando as pessoas mais velhas falam assim: meu pai só olhava para mim e entendia o que ele falava. E aí, nesse dia, Deus só falou meu nome, eu entendi o beabá completo daquilo que ele estava querendo falar comigo. Porque, tipo assim, ele tava falando assim: eu não já falei para você não fazer isso. E parecia que tava destruindo. Eu acordei chorando. Hoje eu compreendo, cara, as pessoas quando elas falam que o pai delas só olhavam pra elas e elas já choravam. E eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu bati assim no meu marido e falei: Tiago, você ouviu ele? Ouviu o quê? Não ouvi nada. E eu falei assim: Deus falou comigo, Deus brigou comigo. Quem quis dormir? Você, porque eu não quis. Eu não quis mais dormir. Eu não dormi mais. Eu não dormi mais de jeito nenhum. Porque eu entendi que Deus, ele já estava brigando comigo. Porque ele já tinha falado para mim fazer tal coisa. E olha só. E aí, essa parte, eu precisei lidar muito. Porque hoje eu já não sou mais assim, graças a Deus. Mas eu precisei dominar essa área da minha vida e decidir não mirar. Porque, assim, às vezes as pessoas pensam que, ah, eu preciso não fazer tal coisa. Você tem que decidir. E quando eu tava pensando em trazer, porque eu trouxe esse vídeo, porque eu tava ali lavando louça e eu tava tocando no coração. Bom, já voltei aqui, dei uma cortadinha. E você tem que decidir não se irar. É uma decisão.
né? E ao mesmo tempo, quando eu mirava, eu automaticamente me passava aquela ira e eu me arrependia. Porque começava a vir a minha mente normal, não, por que que eu fiz isso e tal. E o que que eu vou falar para vocês? Agora eu vou trazer a parte espiritual. Eu vou explicar um pouco. E se vocês gostam de explicação sobre o sobrenatural, assim, vocês depois deixem no vídeo de algum assunto que vocês gostam, que vocês queiram que traga aqui. E se eu souber, eu trago para vocês. Mas eu vou trazer um vídeo depois explicando mais profundo essa área. Vou comentar para vocês um pouco. Bom, o lado espiritual é que eu sofria muita opressão nessa área. O que é opressão, se você não sabe? Bom, a opressão é quando começa a vir muitos pensamentos, na hora que você tá irada ali, que o inimigo ele sabe que você não tem domínio próprio, ele começa a jogar para você pensamentos ruins. Ah, olha só o que tá acontecendo. Às vezes, se você tá bravo com outra pessoa, você viu o que a outra pessoa fez, ela faz isso, não é justo, não é certo, você tem que fazer justiça, não pode. Ai, olha só, vai deixar a pessoa fazer isso com você e aquilo começa a contaminar o seu coração e aí você fica mais irado, você não consegue controlar. E aí depois, automaticamente, depois que aquela ira já passa muito rápido, e aí vem o confronto, a opressão novamente, porque ela não acaba, e aí vem a opressão de, olha, você é ruim, olha o que você faz, você é mau, você é uma pessoa perversa, você é ruim, você não sei o quê. E muitos pensamentos assim. E aí eu só consegui vencer tudo isso, né? Com o tempo também com o Senhor. Quando eu decidi que eu não iria mais mirar, que eu não iria mirar dessa forma por qualquer coisa, né? Eu não era de qualquer coisa, mas tipo assim, era muito rápido, né? Era muito rápido eu mirar. Então tem coisas que eu decidi não mais fazer isso, e tem coisas que não cabe a nós fazer justiça, porque o Senhor sabe o que é a verdade, às vezes não é aquilo que você está pensando na hora. E se você se irá com rapidez, você não vai conseguir resolver o problema, você vai piorar o problema. E aí também com jejum, né? E fora outras coisas que eu fui adquirindo com a palavra de Deus e conhecimento. Porque às vezes a gente perece por falta de conhecimento. E hoje, graças a Deus, tenho domínio próprio. E não me iro por qualquer coisa. E outra coisa também que aconteceu comigo aqui, que eu vou falar rapidinho para não deixar esse vídeo tão grande, né? Foi que eu estava tendo, eu achava que estava tendo uma crise de ansiedade. Eu estava enchendo de bolinha meu corpo, umas bolas muito grandes assim, toda a parte do meu corpo vermelha, e eu ficava irritada e queria chorar, e eu já achava que era crise de ansiedade. E aí a gente pesquisa na internet, crise de ansiedade. Meu Deus. Aí eu falei, nossa, eu tô sofrendo crise de ansiedade. E aí foi por muito tempo isso daí. Foi por um mês, dois, por aí. E aí chegou um dia que já tava de noite e essa crise que eu achava que era crise de ansiedade tava muito, embolou todas as minhas costas. Depois se eu puder, eu vou deixar uma foto aqui mostrando para vocês mais ou menos o que que é. E aí veio o pensamento de madrugada, né? Veio o pensamento. Você já tomou essa vitamina? Eu tava tomando uma vitamina que eu já tinha tomado antes. E ela fez muito efeito, muito bom. Entrou no meu cabelo, no meu corpo, e eu gostei. Continuei tomando. E teve uma vez que eu parei. Aí, é, falou assim, lembra quando você tomava aquela vitamina? Aquela época, não aconteceu a mesma coisa? E eu nunca tinha parado pra pensar. E eu falei, nossa, é verdade. Aí depois, Deus falou assim, pra mim, bem claro, vai tomar o remédio. Tinha um remédio aqui dos meus filhos que é antialérgico. Ele falou assim, um antialérgico. E aí eu tomei o antialérgico. Nessa que eu tomei o antialérgico, foi diminuindo. Tava coçando muito e a coceira já foi diminuindo. E também os dias parei de tomar vitamina. Passou 2 dias, mais ou menos, aí. E não era que era vitamina. E eu tava com alergia da vitamina. Tava com alergia da vitamina. Bom, gente, como eu falei pra vocês, essas aqui são experiências minhas com o Senhor.
Da questão espiritual, eu ainda estou, né, trabalhando mais ou menos em algumas coisas para poder trazer aqui para vocês, né? E se vocês gostam de saber mais sobre essa questão espiritual, vocês podem comentar aqui se tem algum assunto que vocês têm dúvida e eu souber, eu trago para vocês, né? Se vocês podem deixar aqui no comentário. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, continua seguindo aqui o meu canal, curte e compartilha para pessoas que às vezes estão precisando dessa palavra. E me segue para um próximo vídeo. Tchauzinho!